Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então vamos ouvir a palavra do Senhor? Vamos. Hoje, por ser culto coinonia, eu vou dar uma pausa na exposição aos Coríntios. Semana que vem a gente retoma. Mas eu queria trazer uma mensagem muito abençoada para todos nós. Porque Deus, Ele fez uma promessa na sexta-feira de um tempo de alegria. Está preparado para todos nós. Você vai ter motivos para sorrir, meu irmão. Motivos para se alegrar, andar sorrindo, porque Deus, ele vai converter a tristeza em alegria. E hoje eu vou trazer uma mensagem que vai trazer um tempo de crescimento para todos nós. Amém? É crescimento, não inchaço, tá? Inchaço é outra coisa, mas crescimento é quando nós crescemos primeiramente diante do Senhor. Então pegue a palavra de Deus e abra comigo em Filipenses, no capítulo de número 2, e nós vamos ler o que está escrito a partir do versículo de número 5. E nós vamos fazer a leitura até o versículo de número 8. Porque Jesus, ele é o motivo da nossa alegria. Amém? Filipenses 2, versículo 5. Quem encontrou, diga graças a Deus. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Paulo ele está dizendo aqui que tem que haver em nós. E quando ele usa esse termo haja, ele está usando o mesmo termo que está escrito lá em Gênesis. Tem que haver, tem que existir pela palavra de Deus esse sentimento. E ele vai dizer, olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Você sabe o que é mais lindo na palavra de Deus? É que todas as pessoas que compreenderam o evangelho verdadeiramente, compreenderam que nunca é sobre nós, sempre sobre Cristo. Paulo, pela bagagem que ele tem, pela tarimba que ele tem, ele poderia dizer que haja em vocês o mesmo sentimento que há em mim. Mas ele está dizendo, não, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Você crê que Deus ele vai falar conosco aqui? Quem crê, diga glória a Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, Deus eterno, neste terceiro dia de festa, Pai, em ação de graça, por tudo que o Senhor tem feito aqui neste lugar, nós nos colocamos na Tua presença para nos alegrarmos, mas principalmente para Te ouvir, ó Pai. Porque, meu Deus, tudo que foi feito aqui foi feito para a honra e glória do Senhor. Mas se nós, meu Deus, sairmos daqui sem ouvirmos a Tua voz, nós sairemos daqui vazios, nós sairemos daqui incapazes. Mas, meu Deus, se o Senhor falar conosco, meu Pai, nós teremos, meu Deus, o objetivo de estarmos aqui alcançados, porque, meu Deus, é para te adorar que estamos aqui, é para te ouvir, para sermos, meu Deus, semelhantes ao Senhor. E é por isso, ó Deus, fale conosco através dessa palavra, que o Senhor, meu Deus, venha tomar cada vida e cada coração aqui presente e faça, meu Deus, com que essa pessoa
ela venha ter, meu Pai querido, a virtude do céu sendo instalada em tua vida. Mas, meu Deus, nós pedimos a Ti, Pai, que o Senhor, meu Deus, glorifique o Teu nome aqui neste lugar, para que o Teu reino avance, mas toda a glória que for derramada aqui neste lugar, o Senhor tome-a para Ti mesmo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. E por favor, igreja, pode se assentar. Eu vou tentar hoje ser um pouco mais breve, mas não menos eficaz. Amém, amados? Então preste bastante atenção. Muitas bênçãos, elas foram ministradas aqui nesta igreja, nesses 3 dias de festa. Não somente nesses 3 dias, ao longo desses 3 anos, se a gente for parar para pegar testemunhos aqui, nós vamos ficar o dia inteiro, como que Jesus ele tem transformado a nossa vida através da ministração da palavra. Quem tem sido abençoado dessa forma aqui, diga glória a Deus. Mas, amados, eu creio verdadeiramente que a partir desse 3º ano, grandes coisas estão preparadas para você. Coisas maiores, você vai viver realizações, grandes milagres, grandes maravilhas, restaurações vão acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Eu creio nisso também, que grandes coisas vão acontecer na minha vida, que eu vou experimentar coisas maiores ainda, porque a palavra do Senhor, ela vai nos mostrar que Deus ele promove um tempo de crescimento na vida daquelas pessoas que buscam a Ele, que servem a Ele com interesse de coração. E Jesus, ele vai ser o exemplo maior, o exemplo maior de como que Deus, ele sempre consegue exaltar mais a vida daqueles que estão sendo fiéis a Ele no servir, no adorar, no caráter. Aqui em Filipenses mesmo, no versículo de número 9 até o 11, esses 3 versículos, eles falam da exaltação de Deus sobre a vida do Filho. Diz aqui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Olha como que Deus exaltou. O nome de Jesus, ele é exaltado em 3 esferas diferentes: no céu, na terra e debaixo da terra. Ou seja, é um nível de exaltação máxima. Ou seja, Deus está exaltando Jesus ao máximo que uma pessoa poderia ser exaltada, que um ser pode ser exaltado. E diz aqui, e toda língua, todo idioma, toda pessoa que crer no Senhor Jesus, que crer no poder desse nome, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos aplaudir esse nome que está acima de todo nome. Nós temos que exaltá-lo, porque ele é o maior exemplo. Ou seja, Jesus, ele foi exaltado no céu de uma maneira grandiosa, depois de ter cumprido a sua missão aqui na terra. Mas, amado, Jesus, ele não foi somente exaltado, ele não foi somente honrado no céu. Ele recebeu também grandes honras aqui na terra. Ele não foi exaltado somente pelo Pai. Embora Jesus ele foi muito perseguido e a maioria das pessoas que iam até Jesus não compreendiam a essência do Evangelho, aqui na terra Jesus ele recebeu grandes exaltações. E um exemplo eu posso mostrar para você na palavra de Deus, aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 22, nós vamos fazer uma leitura um pouco mais extensa,
para a gente pegar o contexto dessa exaltação e assim fazermos algumas aplicações. Diz aqui em João capítulo 3, no versículo 22, o seguinte: depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom. E esse João aqui não é o evangelista João, não é o discípulo João, é João Batista. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se lhe não for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? O contexto aqui é que João está batizando de um lado da cidade e Jesus ele está batizando do outro lado. E ali algumas pessoas começaram a ver aquela situação e não conseguiam entender, porque eles pensavam que eles estavam fazendo trabalhos diferentes, porque qual que seria o normal? Que Jesus e João, naquele momento, se unissem e fizessem o mesmo trabalho no mesmo lugar, para que todas as pessoas vissem aquele momento ali de comunhão entre eles. Só que João, ele está fazendo batismo nas águas em um determinado lugar e Jesus está do outro da cidade, do lado da cidade batizando. E quando as pessoas elas perceberam que a fila que vinha até João Batista estava diminuindo cada vez mais, eles procuraram saber o que estava acontecendo. Porque às vezes, igual uma pessoa ela tem um comércio, e dentro do comércio dela ela tem clientes fiéis, pessoas fiéis que sempre estão ali. E aí, de repente, ela já até preparou, dia tal pessoa vai vir fazer a compra aqui na minha mercearia, e ela já até quase conta com aquele recurso. Mas chega no começo do mês, a pessoa não vem, chega no meio do mês, a pessoa não vem, chega no outro dia, a pessoa não vem, a pessoa ela começa a ficar preocupada, o que aconteceu? E vai atrás, ela começa a andar dentro dos mercadinhos, olhando, cadê ele? Cadê aquele infeliz? Está me traindo, ele deve estar em outro lugar. Quando eles foram ver o motivo da fila de João, de pessoas que vinham se batizando, porque o que acontecia, amado? As pessoas elas se batizavam e traziam outras pessoas para se batizar também. A alegria era tão grande que eles iam e falavam, olha, eu nasci de novo. Eu me arrependi dos meus pecados. Você precisa se arrepender. Então a fila era sempre constante de pessoas que se batizaram e traziam pessoas para se batizar. Só que quando isso não aconteceu, eles foram aonde tinha também um lugar que é conhecido como Fontes. E ali eles viram que Jesus estava ali e os seus discípulos batizando e a fila estava gigante. Quando esses homens eles descobriram que Jesus estava batizando, houve ali uma discussão entre um judeu e os discípulos de João. E quando eles voltam até João Batista, eles chegam lá dizendo, nossa, Rabi, você não sabe o que aconteceu. Passei lá na porta daquele lugar, daquele rio, e lá estava lotado. Estava cheio de pessoas. Você sabe aquela pessoa que se batizou aqui?
agora ela está levando para batizar lá com Jesus, aquele que estava com você além do Jordão. E eles vinham para trazer aquela contenda. E começaram a insinuar, Rabi, mas por que está acontecendo isso? Colocando ali, tentando colocar na mente de João Batista coisas semelhantes. Será que o Senhor não é mais o mesmo? Será que o Senhor está em pecado? Será que o Senhor não é mais tão vibrante? Ou será que Jesus é melhor do que você? Só que João, amados, ele tem muito clara aquilo que ele veio fazer, a missão que ele veio cumprir aqui na terra. Diz aqui no versículo 26, olha só o questionamento daquelas pessoas. Diz aqui, e foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, ei-lo batizando, ele está batizando e todos vão ter com ele. Versículo de número 27, olha só como que Jesus ele vai fugir daquelas comparações. Olha como João ele vai fugir disso. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma se não for lhe dada do céu. Amados, olha o que João ele está dizendo. Ele está dizendo que enquanto Deus ele quer operar na vida de uma pessoa, ele opera. Enquanto Deus ele quer fazer a obra na vida de alguém, ele faz. Ele é soberano para escolher quem que ele vai usar. E quando ele está dizendo isso, ele está falando, olha, eles vinham até aqui porque Deus queria que eles viessem até aqui. Deus queria usar a minha vida aqui. Ninguém pode receber coisa alguma se do céu não for entregue. Ele está dizendo, Deus é soberano. Ele pode usar você, meu irmão. Ele pode usar você, obreiro. Ele pode usar você, homem, mulher, criança. Ele pode nos usar. Diga para quem está do teu lado. Deus, ele quer usar você. Ah, pastor, Deus? Não, ele pode. Se você receber algo que vem do céu para a tua vida, você pode ter certeza de uma coisa. Não tem capacidade física, capacidade psicológica ou até pedagógica que vem impedir da mão de Deus estar sobre a tua vida, operando, Senhor, ninguém pode impedir. Amém? Louvado seja Deus. E aí, amados, diz aqui no versículo de número 28, que João, ele vai fazer algumas pontuações aqui. Diz aqui, olha, vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Amém? Olha só, as pessoas estão dizendo assim para João, ô João, tem alguma coisa errada. As pessoas não vêm mais até você. Elas estão indo até Jesus. Elas não estão vindo mais por causa de você. Tem alguma coisa errada. E João, ele vai dizer, não, agora que está tudo certo. Que as pessoas não estão vindo mais por minha causa. Elas estão vindo por causa de Jesus. Então, amados, o que nós podemos aprender com isso? Que o certo não é dizer que está certo que uma igreja é certa porque tem pessoas reunidas ali dentro. O certo é quando tem pessoas reunidas em um lugar por causa de Jesus. É por isso que essas pessoas estão querendo dizer, ô João, está errado. Tem alguma coisa errada com você. E João está dizendo, não, agora é que está certo. As pessoas estão com a motivação certa. Elas estão indo atrás daquele que é certo. Olha como que João, ele está fazendo de tudo para exaltar ainda mais Jesus aqui na terra. Ele está deixando claro o caminho que ele veio trilhar. Ele está dizendo, olha, quem tem a noiva é o noivo.
O amigo do noivo, ele se alegra. Ele não está dizendo, a minha alegria não é ser reconhecido, é fazer com que ele seja reconhecido. A minha alegria é estar no mesmo ambiente que ele. A minha alegria não é simplesmente ter o meu nome citado. Olha, vamos lá no batismo de João, não. Eu quero estar do lado dele, me alegrando com ele e vendo as pessoas dizendo, eu quero ir aonde está Jesus, eu quero ser tocado por ele, eu quero que ele faça a obra na minha vida, porque se ele fizer a obra, a minha vida será restaurada. Ou seja, João, ele faz ali de tudo para que Jesus, ele seja mais ainda exaltado, por causa que ele é digno de toda exaltação. Só que, amado, nós podemos aprender uma coisa, que muitas pessoas, elas até conseguem vir para a igreja por causa de Jesus, e seja por qualquer motivo, por aquilo que ele fez na vida. Difícil é você continuar seguindo Jesus por aquilo que ele é. Por aquilo que ele fez na tua vida, o sentimento de gratidão por uma bênção recebida, por uma graça recebida. A gente consegue administrar isso. Mas você continuar servindo a Deus, seguindo a Jesus por aquilo que ele é mais difícil. É por isso que quando Jesus estava nessa terra, muitos iam até ele para ser batizados, mas porque ouviram que ele transformou a água em vinho em um casamento. Mas poucos continuaram seguindo a Jesus por ele ser filho de Deus. Você que está aqui, tem seguido a Jesus por qual motivo? Hein? Por aquilo que ele fez na tua vida? Ah, pastor, Jesus é maravilhoso. Ele é e continuará sendo. É por isso que o amanhã, ele não pode te impedir de mudar o seu comportamento e a sua motivação em buscar a Deus. Porque o amanhã, ele não vai mudar aquilo que Jesus é, mas ele pode mudar aquilo que nós vemos em Jesus. Nós podemos olhar para Jesus e não conseguimos enxergar ele mais como filho de Deus, igual muitas pessoas vão abandonando, vão deixando Jesus para trás. E João Batista, ele está honrando Jesus de uma forma tão grande que ele vai receber uma honra grandiosa do Senhor Jesus. E uma coisa, aprenda isso, amados. A honra que você semear aqui na terra, você colhe aqui na terra. Você colhe aqui. A honra que você semeia aqui na terra, você colhe aqui na terra. Diga, a honra que eu semeio aqui na terra, eu colho aqui na terra. Amém? Não fica para depois, não. Aquilo que você semear aqui na terra, honrando pessoas, ajudando pessoas, sendo um canal de bênçãos, aqui nessa terra você vai colher também. Você vê que João Batista, Jesus ele vai dizer assim, que dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. Ô pastor, mas espera aí, tem um problema. Jesus ele disse isso, pelo que eu sei da palavra de Deus, foi depois que João morreu. Quando ele estava ali para ser decapitado. Ele já estava preso. Ele já estava ali no corredor da sua morte. E não adianta ser honrado depois que você vai morrer ou que você está no leito de morte. Não adianta. A gente, às vezes, tem essa mania, né? De quando a pessoa está no hospital, o pai está ali morrendo, você vai lá e fala, ah, meu pai, não morre não. Mas não dá nem benção, pai. Não honra a pessoa quando ela está bem, né? As pessoas quando estão bem, só quando elas estão mal. Mas se você for analisar, a maior honra que João Batista ele recebeu não foi ter sido citado, foi ter batizado Jesus. Jesus ele foi até João, ele disse para todos assim, vinde a mim, mas ele foi até João. Imagina João depois que batizou Jesus, a vida dele nunca mais foi a mesma, amado. Imagina só o Filho de Deus chegando e na hora o Espírito Santo, o mesmo que quando ele estava dentro do ventre da sua mãe,
comunicou com ele ali. Quando ele viu Jesus vindo, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele começa a entrar dentro da água que João batiza com arrependimento. E quando ele chega até ali, João ele fala: não, Senhor, ele quer honrar mais Jesus ainda. Ele fala: não, você não precisa disso, é eu que preciso ser batizado pelo Senhor. E agora o Senhor vem até a mim, é eu que preciso ir a ti. E Jesus fala: João, deixa, vamos cumprir a justiça de Deus. Imagina, vão pegando Jesus, o Filho de Deus, descendo as águas do batismo, levantando, e na hora o céu ele abre, e aí está lá Deus falando: esse é o meu Filho amado em qual eu me comprazo. E João ali na mesma hora vem o Espírito Santo e repousa sobre ele. Que honra, hein? Se eu fosse João Batista, eu ia andar sorrindo de orelha a orelha. Eu ia ficar feliz demais. Eu ia falar: meu Deus, que experiência foi essa? Eu ia me ajoelhar todo dia e dizer: obrigado, Senhor, eu nunca vou me esquecer disso. Jesus, ele honrou João aqui nessa terra. Ele recebeu vários nomes. Até hoje nós falamos: olha, ele é o maior profeta nascido de mulher, porque Jesus, ele disse. Mas a honra que ele recebeu, por quê? Ele semeou aqui nessa terra, e aqui nessa terra você colhe também. Pastor, e o que a honra ela gera? Gera um tempo de crescimento, amado. Nós estamos debaixo dessa promessa aqui hoje, de um tempo de crescimento maravilhoso para você, sem igual em todas as áreas da tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas como que nós tomamos posse desse tempo de crescimento? Aqui em Filipenses, volta lá no capítulo 2, no versículo de número 3, a palavra do Senhor, ela vai dizer que às vezes não é fácil, tá? Não é fácil receber esse tempo de crescimento, porque o coração do ser humano, ele é muito enganoso. E Paulo ele vai dizer aqui nos versículos 3, assim, ó: quem quer crescer, diga glória a Deus. Diz assim, ó, Filipenses 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. A pessoa, ela só consegue crescer debaixo da mão de Deus quando ela consegue diminuir. O soberba, ele nunca vai ter um tempo de crescimento dado por Deus. Ele pode até ter um crescimento de acordo com as suas aptidões aí de estudos, dos seus diplomas, mas nunca um crescimento sólido, permanente, que vem da parte do Senhor. Porque o que Deus ele quer exaltar não são os soberbos, são os humildes. Ele está dizendo aqui, ó, nada. Ou seja, tudo que você for fazer, amado, tem que ser com humildade. Você vai trabalhar, seja humilde. Você vai servir na obra de Deus, seja humilde. Você vai ajudar pessoas na rua, ou você vai estudar. Tudo que você for fazer, quem quer crescer na presença de Deus, tem que ter esse sentimento. Porque ele está dizendo aqui, ó, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Amém? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil, porque dentro de casa, embora o marido e a mulher é igual, ninguém quer se diminuir. Por isso que muitos casamentos eles vão de mal a pior. Porque a ordem é cada um considere os outros superiores a si mesmo. Quando, por exemplo, o patrão ele sabe da sua condição de patrão, ele considera os funcionários importantes. Porque, amado, não é você ser humilde com o funcionário vai te fazer menos patrão de uma empresa. Não é porque eu sou humilde com os membros me faz menos pastor da igreja. Não é que o pai e a mãe, sendo humilde com os filhos em conversar,
vai fazê-los menos pai e mãe. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amados, que é algo que é maravilhoso. Que tudo que nós formos fazer, se nós praticarmos esse princípio de humildade, vai gerar um crescimento maravilhoso. E ele vai dizer aqui no versículo 4 assim, ó: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ou seja, eu tenho que ter as minhas preocupações, eu tenho que estar sempre com a mão estendida, eu tenho que sempre me preocupar em ajudar o próximo, eu tenho que sempre me preocupar em orar pelas pessoas. Esse tipo de sentimento agrada a Deus, agrada ao Senhor. E quando Deus ele encontra esse sentimento na vida de um servo, ali começa a exaltação. Quantas pessoas não dizem assim: ah, pastor, eu comecei de baixo em um determinado lugar e Deus ele foi me exaltando, me exaltando, me exaltando. Hoje eu sou dono do meu próprio negócio. Eu era dessa forma e agora eu cresci, pastor. Por causa que Deus, amados, ele viu algo em você que ele procura no ser humano, que é espírito ensinável, humildade. Quando a pessoa ela olha para o outro, fala, você é importante para Deus. Na verdade, ela está se colocando aquela pessoa perante ela como uma pessoa que ela ama, como uma pessoa que ela quer ver bem. Diga para quem está do teu lado, mas dá um sorrisão aí. Diga para essa pessoa, você é importante para Deus, viu? Amém? Não, mas se eu olhar para você, você olhar para mim com esse semblante fechado, eu não vou pensar que eu sou importante também, amém? Mas nós somos, amados. Por quê? Porque o sentimento que Paulo ele pede para nós olharmos para as pessoas, nos diminuindo, porque quem se diminui sempre está disposto a servir e ajudar. E quem sempre está disposto a servir e ajudar, vai ser instrumento de Deus em todo o tempo. Amém? E aí Paulo, ele vai usar esse exemplo de Cristo aqui, ó. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele vai dizer, vamos analisar o que Cristo ele fez. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Deus ele fala, o Pai ele fala com o Filho. Meu filho, você vai descer na terra para salvar a humanidade. E aí sabe o que vai acontecer? Jesus ele não diz assim, Pai, eu vou descer, mas eu quero descer como Deus, como eu sou aqui. Eu quero descer lá e a obra vai ser feita igual nós criamos no tempo da criação. Eu vou simplesmente dizer uma palavra, haja! E as coisas vão começar a acontecer. Ele não quis isso, por usurpação, ser igual a Deus aqui na terra. Diz aqui que ele vai se aniquilar. Diz aqui no versículo de número 7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ó, ele tomou forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Ele poderia ter dito assim, Pai, então eu vou descer como um anjo. Me faz a forma de um anjo. Me faça parecido como um arcanjo, um querubim, um serafim, um ser celestial. Eu não vou ser igual ao Senhor, mas eu vou ser pelo menos igual a um anjo, que está aqui para servir, que está aqui para obedecer. Não. Ele fala, me forma como um homem. E aí diz aqui, ó, e aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas quando ele chegou aqui na terra, diz aqui, ó, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O que Jesus ele quis ensinar? Se humilhando, se humilhando, se humilhando, se humilhando, sendo humilde, cada vez mais humilde. Ele poderia ter dito assim, olha, eu quero estar lá na terra, mas eu quero que saia raios da minha mão. Que as pessoas, quando olharem
nos meus olhos na terra, vão ver os meus olhos como chama de fogo. Não, quero ser semelhante ao ser humano. Porque eu quero ensinar para eles que a gente consegue crescer, vencer, sendo obediente ao Pai. Se você, meu irmão e minha irmã, tiver este sentimento dentro de você, o tempo de crescimento que Deus ele preparou para a tua vida, ele vai se realizar de uma maneira tão linda e maravilhosa que você nunca viveu antes. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas é somente quando nós temos essa disponibilidade. Foi uma decisão aqui, ó, de quem? De Jesus. Ele humilhou-se, ele aniquilou-se, ele ficou formado em forma de homem, tudo foi opção dele. Se você hoje aqui tiver a opção, o desejo de servir a Deus com humildade, com amor, você pode ter certeza que o próprio Deus, ele decidirá te exaltar para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Você crê nisso? Então toda a igreja fique de pé. Fique de pé. Louvado seja Deus. Amado, põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Sem a presença do Senhor, sem o Espírito Santo, não tem quebrantamento. Não tem. Você pode até ser uma pessoa capacitada aqui na terra, mas sem a presença do Espírito Santo, você não consegue olhar para Jesus e querer ser como Ele. Às vezes a gente se espelha em pessoas que venceram aqui na terra, e isso não é errado. Você ter ali uma referência. Mas, amado, o sentimento que tem que haver dentro do servo de Deus é o mesmo que houve em João Batista, é o mesmo que houve em Jesus, é o mesmo que houve na vida de Paulo, é o mesmo sentimento que houve na vida de João, na vida dos discípulos, que é necessário, igreja, para que haja exaltação de Deus na casa dele. É necessário ter pessoas que queiram diminuir, que tenham pessoas que queiram servir, para que haja esse propósito de exaltação, de crescimento. Poxa, como eu tenho orado por isso, para que você venha crescer diante de Deus. E é a vontade de Deus isso. O sentimento da congregação, da igreja aqui na terra, com todo o respeito, não pode ser arrebentar no mundo lá fora. Ó, você vai arrebentar, não. O sentimento da igreja aqui na terra é servir. Nós somos a noiva, mas também nós somos o amigo do noivo que se alegra em ver a noiva buscando o Senhor. Imagina só Jesus que está aqui nesse momento conosco aqui nessa manhã. Ele sondando o seu coração e sabendo que você é igual o amigo do noivo. Você está aqui no meio de tanta gente boa, tanta gente que Deus ele foi restaurando e está aperfeiçoando. Pessoas com defeitos. Mas a nossa alegria, ela está em estarmos juntos. Por causa dele. Por causa de Jesus.
o sentimento de uma congregação que cresce diante de Deus. Se nós queremos inchar essa igreja, é só nós começarmos a vender sonhos, a vender milagres, a pregar aquilo que a Bíblia não diz. É só a gente abrir um pouco mais essa porta e escancará-la. Isso vai fazer com que a igreja ela fique inchada, amado. Mas uma igreja que cresce, você tem que despertar o sentimento dentro de você de servir a Deus. De sair daqui e olhar para todas as pessoas que estão na rua, não como os crentes do dia de hoje, que muitas se acham melhor do que aqueles que estão lá fora, no mundo lá fora. Mas um dia nós estávamos lá também, amado. Um dia nós estávamos assentados em mesas de bares. Nós éramos andarilhos, perdidos nesse mundo. Mas Deus usou pessoas que um dia saíram de dentro de congregações com o mesmo sentimento que há em Cristo, o desejo de servir, de olhar para as pessoas e não falar assim, eu sou melhor, não. Essa pessoa precisa de ajuda, eu preciso servir. E é somente quem tem esse espírito ensinável, esse sentimento dado por Deus, ele não somente servirá, mas o céu ele servirá essas pessoas aqui na terra também. É por isso que eu quero fazer uma oração por você. Eu queria perguntar, tem alguém aqui hoje que está afastado da presença de Deus e quer voltar? Que está longe do caminho do Senhor e diz assim, pastor, eu preciso servir, mas antes eu quero me entregar. Porque do jeito que eu estou hoje aqui, eu não consigo servir ninguém. Eu preciso ser levantado. Essa igreja está aqui para te servir. Aqui o Espírito Santo, ele te trouxe até aqui hoje, nessa manhã, com alegria no seu coração, para que você venha ser levantado hoje. Para que Deus ele venha te usar para levantar também. Tem alguém que está assim? Se tem, vem aqui na frente que eu quero orar por você primeiro. Porque eu quero fazer uma oração de revestimento para que esse tempo de crescimento venha chegar até você. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Tem alguém? Não? Todos estão bem? Todos estão firmes? Quem está firme, diga glória a Deus. Pastor, eu não estou não. Tem alguém que não está? Se não estiver, vem. Sai do teu lugar e vem. Vem. Vem aqui na frente. Pastor, eu também não estou. Vem aqui, vem aqui que eu quero orar por você. Pastor, eu estou precisando, aquele sentimento de servir, ele não está mais dentro de mim. Eu não estou conseguindo mais fazer as coisas da maneira que eu gostaria de fazer. Se você está com este sentimento dentro do teu coração, você precisa hoje colocar diante de Deus. Todos aí estão bem? Então, estenda suas mãos em direção ao altar. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração e orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nesta manhã eu entrego a minha vida em tuas mãos, pois eu confio que o melhor lugar para se estar é na tua presença. Pai eterno, me fortaleça diante do Senhor em todo o tempo. Pai amado, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Me levante para te servir, para te adorar. Me dê esse espírito ensinável para a glória do Senhor. Deixa eu orar por vocês, Pai eterno. Nós estamos aqui para te servir.
Que é por isso, meu Deus, que nós oramos pela vida dos nossos irmãos, que são tão amados aqui nesta igreja, Pai. Mas mais do que amados aqui, eles são amados pelo Senhor. E é por isso, ó Deus, que levante os teus filhos, Pai. Fortaleça eles. Ensine, meu Deus, eles a caminhar na tua presença com firmeza, Pai. Mesmo mediante as tribulações, as dificuldades, que o Senhor, meu Deus, esteja operando, porque, meu Deus, nós precisamos de Ti. Traga renovo, meu Pai, traga o crescimento do céu para a vida desse Teu servo e dessa Tua serva. Desperta, meu Deus, o mesmo sentimento que houve no Teu Filho, que nós venhamos diminuir, Pai, para que o Senhor cresça. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Amém. Éder, Janaína, Marisa, Juscelia, Jesus ama vocês, tá? E nós amamos também. Vamos pegar firme com o Senhor, tá bom? Aplauda mais o nome do Senhor. Ainda de pé, feche os seus olhos, eleve o teu pensamento a Deus. Eu creio que um tempo maravilhoso do Senhor está sobre nós. Quem crê, diga glória a Deus. Quem traz esse tempo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que traz esse renovo. É Ele quem traz, é Ele quem traz. É do alto. Ninguém pode receber coisa alguma se do alto não for dado. Se o Pai que está no céu não trouxer o crescimento, Ele não virá. Mas se o Espírito Santo, o agente de Deus nessa terra, ele receber a ordem do Pai que sonda a mente e o coração e encontrar o Espírito humilde dentro de nós, virá sobre nós esse poder, essa graça do Senhor. Então erga suas mãos ao céu nesse momento e toda a igreja nessa hora, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, neste momento eu ergo as minhas mãos ao céu, pois eu preciso, diga eu necessito, eu anseio pela tua presença, diga a minha alma anela pela tua presença. Pai amado, neste momento eu te peço, derrame sobre a minha vida o teu Santo Espírito para te servir, para te adorar, mas para crescer. Eu creio que eu crescerei diante da tua presença para te glorificar, para te exaltar, para te bendizer, em nome de Jesus.